Você sabe o que significa aquela expressão LTDA ao final do nome da maioria das empresas? Significa limitada, ou seja, que a responsabilidade dos sócios pelas obrigações contraídas pela sociedade é limitada ao capital social que já foi integralizado. Ou seja, se a empresa tiver dívidas, essas dívidas não alcançam a pessoa dos sócios. Será que é assim mesmo? A grande verdade é que existem várias situações em que as dívidas podem sim ultrapassar a pessoa jurídica e atingir o patrimônio pessoal dos sócios. E se você quer saber quais são essas situações, o vídeo de hoje é para você. Olá, eu sou Breno Garcia, advogado especialista em direito empresarial, e esse é o canal institucional da Garcia de Oliveira Advogados, onde você vai encontrar informações práticas e úteis que vão ajudar a reduzir os riscos jurídicos do seu negócio. Inclusive, se você tem uma dúvida específica e gostaria de ver ela respondida aqui no canal, posta ela para mim aqui embaixo nos comentários. E é claro, não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, porque assim, todas as vezes que eu lançar um vídeo novo como esse, você vai ser avisado. Apesar da ideia original da sociedade limitada ser a constituição de uma empresa que limita a responsabilidade da empresa ao seu próprio capital social, a verdade é que existem várias situações em que os sócios acabam respondendo pelas dívidas da empresa. É por isso que é muito importante você tomar determinadas cautelas para evitar com que a dívida da empresa alcance o patrimônio da pessoa física dos sócios. Para que você saiba quais são essas situações, eu vou trazer no vídeo de hoje as 5 mais comuns em que existe a transferência da dívida da pessoa jurídica para a pessoa física dos sócios. A primeira situação é o pagamento de verbas trabalhistas. É muito comum na Justiça do Trabalho você ter a desconsideração da personalidade jurídica por dívidas trabalhistas, por se entender que os sócios se beneficiaram daquele trabalho do empregado que acabou ganhando uma ação trabalhista. Esse tipo de dívida, apesar de não haver previsão expressa da lei de que ela deveria trazer em si uma corresponsabilização do sócio, a jurisprudência majoritária entende que é possível essa transferência de responsabilidade justamente pelo fato do sócio ter sido o beneficiário final do trabalho prestado pelo empregado. Então, a ação trabalhista é a causa número 1 de transferência da responsabilidade da pessoa jurídica para os sócios. A segunda causa de transferência é a co-obrigação ou obrigação legal pelo pagamento de uma determinada dívida. É muito comum que aconteça a corresponsabilidade no pagamento de tributos no caso de omissão de receitas. Então, você imagina só o administrador, que é responsável legal por transmitir todas as declarações e obrigações acessórias à Receita Estadual, Federal ou Municipal, conforme o caso, ele deixa de fazer essas declarações, ou seja, ele omite rendimentos da empresa. Ao omitir esses rendimentos, a Receita Estadual, Federal ou Municipal pode instaurar um procedimento administrativo e dentro desse procedimento ela vai apurar a responsabilidade. E é aí que ela cobra a dívida da empresa e do sócio. O sócio na qualidade de co-obrigado pelo fato dele ter descumprido a obrigação de informar. E a empresa como obrigada principal porque foi ela que foi a geradora da dívida. Portanto, a co-obrigação ou responsabilização legal é a segunda hipótese de transferência da responsabilidade do pagamento da dívida de uma empresa para a pessoa física dos sócios. A terceira causa de transferência da dívida acontece quando o sócio é fiador ou avalista da dívida. A fiança é uma garantia prestada em contratos e o aval em títulos de crédito. Mas na prática os dois são muito semelhantes, porque o comum é que esse tipo de situação se encontre nos contratos bancários. Banco normalmente exige que seja assinado um título de crédito atrelado a um contrato, ou seja, ao mesmo tempo em que o sócio ele passa a ser fiador pelo contrato, ele também passa a ser avalista no título de crédito. E aí, nesses casos, o detentor desse crédito, ele tem o direito de cobrar a dívida tanto da empresa quanto dos sócios. E aí vale uma questão que é um ponto muito interessante, uma dúvida muito recorrente.
Se você tiver 1% da sociedade, mas tiver assinado o documento na qualidade de fiador ou avalista solidários, você responde por 100% da dívida da mesma forma. Depois, em ação de regresso, você pode tentar reaver isso dos demais sócios. Mas para o seu credor, você tem a obrigação legal de pagar a integralidade daquela dívida que você espontaneamente assumiu na qualidade de fiador ou de avalista. A quarta causa de transferência da dívida da pessoa jurídica para a pessoa física acontece nos casos de abuso da personalidade jurídica. Pensa só, a pessoa jurídica é uma ficção legal que foi criada através de um documento, um contrato social ou um estatuto social. Ela não existe fisicamente, você não tem como pegar uma empresa, ela não é tangível, mas ela existe juridicamente e ela é titular de direitos e obrigações. Só que algumas vezes essa empresa é constituída para finalidades que não são previstas em lei ou, que é pior, que são vedadas em lei. Nesse tipo de situação ocorre o que a gente chama de abuso da personalidade jurídica, ou seja, a personalidade jurídica está sendo criada só para se simular uma situação que não condiz com a realidade e nem é prevista em lei. Por isso, quando esse tipo de situação acontece, existe a possibilidade de que os sócios venham a ser demandados por dívidas da empresa, porque a empresa não pode funcionar como uma simples blindagem entre os sócios e os credores da empresa. Nesses casos, tanto a lei quanto a jurisprudência entendem que o credor consegue, pode e deve avançar no patrimônio pessoal do sócio para poder fazer uma dívida que foi constituída pela empresa, mas com abuso da personalidade jurídica. A quinta causa, e talvez seja a mais comum de todas, é a dissolução irregular da sociedade. A dissolução irregular da sociedade acontece quando uma empresa é simplesmente encerrada sem a devida baixa nos órgãos públicos necessários, na Junta Comercial, Receita Federal, Receita Estadual, Municipal, etc. Na verdade, a dissolução irregular é literalmente fechar as portas do estabelecimento e virar as costas para toda aquela realidade. Ou seja, você não consegue encontrar a pessoa jurídica para poder fazer uma citação sequer de uma ação judicial e não lhe resta outra alternativa senão ir atrás dos sócios que dissolveram aquela empresa de maneira irregular. Essa situação é muitíssimo comum quando você encontra casos de ações trabalhistas, ações fiscais, mas também de ações cíveis, porque a empresa às vezes ela simplesmente desaparece, e quando ela desaparece, ao credor não existe outra possibilidade que não seja ir atrás dessa pessoa física do sócio. Por isso, é muito importante, se você for dar a baixa na empresa, para evitar uma responsabilização direta dos sócios por dívida da empresa, que a dissolução seja feita de maneira regular. Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo de hoje e que você tenha compreendido quais são as 5 principais causas de transferência das dívidas da pessoa jurídica para a pessoa física. E ao entender isso, você consegue, evidentemente, formar um planejamento para evitar que esse tipo de situação aconteça com você. Se você gostou desse vídeo, se você achou que ele foi útil para você, dá um like, me ajuda a crescer o canal e também não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para você ser avisado sempre que eu lançar um vídeo novo como esse. Vídeo esse que, aliás, pode responder uma pergunta sua se você postá-la para mim aqui embaixo nos comentários. É claro, eu não poderia deixar de te pedir para compartilhar esse vídeo com seus amigos e com seus parentes que têm uma empresa. Pode ser que eles estejam também com essa mesma dor que você está tendo ao assistir esse vídeo, que ele esteja com esse mesmo problema e talvez o vídeo vai ajudar ele bastante e vai reduzir o risco jurídico da empresa dele também. Por fim, eu não posso deixar de te convidar para conhecer a nossa área de materiais para downloads. O link está aqui embaixo na descrição e lá tem muito material útil para te ajudar a reduzir os riscos jurídicos do seu negócio. Vá lá e visita que vai ter muita coisa bastante útil para você. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.